é a PEC 001, é procedência do Poder Executivo. Ao que me parece, o presidente Júlio Garcia vai fazer uma reunião hoje à tarde sobre isso. A PEC foi feita a admissibilidade dela, está na Comissão de Constituição e Justiça. O relator votou pela admissibilidade, mas há uma emenda do deputado Ivan Nats, inserindo nela o crime de responsabilidade, perfeito? E aí há uma divisão de força interna na Casa. Alguns deputados desejam que seja incluído o crime de responsabilidade pelo não pagamento e outro grupo de deputados não. A minha sugestão que eu vou dar hoje à tarde na reunião de líderes, tá? Até que esse impasse se resolva da PEC, é nós mudarmos a lei que criou o Fundam de 2013, perfeito? Porque as nossas emendas são pagas com recursos que são inseridos no Fundo Social, tá? Que está no Fundam, perfeito? 60% das nossas emendas vai ser pagos pelo Fundam, outros 20% pelo Fundo Estadual da Educação, que não precisa, e outros pelo Fundeb da Educação. Então, se nós, num primeiro momento, fizermos a modificação na lei do Fundam, nós vamos estar regularizando toda a situação. E a pendência do crime de responsabilidade ou não pode continuar ainda essa discussão interna na Casa com a tramitação da PEC. Mas hoje, à tarde, o presidente vai fazer uma reunião sobre isso. Então, senhores deputados, vou pedir assessoria para entrarmos no ar. Deputado Zé Milton, quer a palavra? Não? Vou pedir assessoria para entrar no ar. Está no ar, então. Então, presente todos os senhores deputados, deputado Marcos Vieira, deputado Luciano Cavinati, deputado Bruno Souza, deputado Fernando Crelin, deputado Jerry Comper, deputado José Milton Schaeffer, deputado Márcio Machado, deputado Milton Alves, deputado Sargento Lima. Senhores deputados, havendo quórum regimental, dou por aberta a reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 11ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão. Não havendo que queira discutir em votação, os deputados com cópia permaneçam como se encontram. Senhores deputados, vamos à pauta, então, dos projetos de lei. Vamos tratar primeiro do parecer conclusivo do projeto de lei de número 140.1/2020, de autoria governamental, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2021 e estabelece outras providências. Na condição de relator, nós fizemos, com a apreciação e aprovação de Vossa Excelência, nós elaboramos todo o calendário de tramitação dele. Era para ter tratado desse parecer conclusivo na semana passada, mas, infelizmente, por um erro constatado no projeto vindo do Poder Executivo, tivemos que retardar uma semana. Enquanto-se acostado ao projeto de lei, o documento vindo da Secretaria de Estado da Fazenda, solicitando a retificação do projeto de lei para fazer a devida adequação para todos os poderes e órgãos, que é no que diz respeito à elaboração do orçamento. Tratamos aqui também das emendas parlamentares, tratamos das emendas impositivas e tratamos de outras questões de interesse da Assembleia Legislativa, dos demais poderes e também do Poder Executivo. Quero, senhores deputados, em razão da extensão do relatório, fazer a distribuição de uma peça para todos os senhores deputados, já que ficou acordado que nós teremos vista de uma semana, né? E Vossa Excelência poderão ter a oportunidade, durante essa semana, até quarta-feira da semana que vem, para fazer o exame do relatório, fazer a crítica e sugerir modificações, se assim entender. Então, quero pedir permissão para Vossa Excelência para dar como lido o presente relatório e, automaticamente, abrindo vistas desse parecer conclusivo a todos os senhores deputados. Senhores deputados, abra a discussão dessa minha solicitação, desse meu requerimento endereçado a Vossa Excelência. Posso dar como lido esse relatório conclusivo? A aprovação do deputado Márcio Machado, deputado Luciano Cavinati. Deputado Luciano Cavinati, também. Deputado Fernando Crelin, também. Deputado Jerry Comper, também. Deputado Sargento Lima, também. Deputado Milton Alves, também. Deputado José Milton Schaeffer, não vejo na tela. Deputado José Milton Schaeffer. Também. Deputado Bruno Souza. Também, deputado Bruno? Também, ok. Então, havendo a concordância dos senhores deputados membros dessa comissão, dou por lido, a assessoria já entregou uma cópia e que peço aos senhores deputados para que examinem e façam a crítica de cada um desses projetos. Vamos, então, ao parecer e voto dos seguintes projetos de lei. Deputado Jerry Comper,
Projeto de Lei 0233.5/2019. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, parecer ao projeto de lei número 0233.5/2019, autoria do deputado Volney Weber. A proposta objetiva obrigar as instituições hospitalares filantrópicas que utilizam recursos públicos estaduais a manterem a página eletrônica de transparência na rede mundial de computadores. Na Comissão de Constituição e Justiça, após o diligenciamento, as Secretarias de Estado da Casa Civil e Saúde, Controladoria Geral do Estado e Associação Beneficente Santa Terezinha, a matéria foi aprovada por unanimidade nos termos do parecer do deputado Romildo Titon. Encaminhado à Comissão de Finanças e Tributação, na reunião ordinária do dia 27/11 de 2019, solicitamos novo diligenciamento à Secretaria de Estado da Fazenda, Associação de Hospitais de Santa Catarina e Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina, para que se manifestassem acerca do assunto, o que foi aprovado por unanimidade pelos membros dessa comissão. Das diligências solicitadas, recebemos resposta das Secretarias de Estado da Fazenda e Saúde, conforme folhas 43 a 57. Vamos ao voto, senhor presidente. Cabe a esta comissão, além do exame de mérito, inicialmente, apreciar a proposição quanto à sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e adequação com o Orçamento Anual, nos exatos termos do artigo 73, inciso 2º do Regimento Interno dessa Casa. Este relator vota que nada obsta à proposição quanto à sua compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e sua adequação com o Orçamento Anual. Saliento que, contrariamente do afirmado pela Controladoria Geral do Estado e Secretarias de Estado da Fazenda e Saúde, em suas manifestações de folhas 24 a 27 e 43 a 53, a proposição vem de encontro ao estabelecimento na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, que trata do acesso à informação previsto na Constituição Federal. Muito embora a Controladoria Geral do Estado tenha noticiado na sua manifestação que as informações objeto da proposição já estão contempladas no portal SC Transparência, tal fato não se traduz em nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade, irregularidade ou vício, pois a obrigatoriedade criada pela proposição trará mais uma ferramenta de fiscalização e controle à disposição da sociedade, a fim de que se observe a correta aplicação dos recursos públicos. Por fim, quanto à alegada ausência de observância ao que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, afirmado pela Secretaria de Estado da Fazenda, entendo equivocada a interpretação, uma vez que nenhum aumento de despesa será imposto aos cofres públicos, pois as despesas decorrentes do cumprimento da obrigação a ser imposta derivará dos recursos próprios das entidades beneficiadas. Finalizando, para uma melhor técnica legislativa e também no sentido de deixar claro que as entidades a que se refere a proposição não possam utilizar os recursos públicos, oriundos dos contratos e convênios que venham a firmar com o Estado, para o pagamento das despesas com a implantação, manutenção e atualização das páginas eletrônicas de transparência. Apresento, ao final desse parecer, emenda substitutiva global. Atendo ao exposto, voto no âmbito dessa comissão pela aprovação do projeto de lei 0233.5/2019, no termos da emenda substitutiva global, ora apresentada. Senhores deputados,
é pela aprovação, parecer e voto do deputado G.R. Comper ao projeto de lei 0233.5/2019, em que autor o eminente deputado Volney Weber, que dispõe sobre páginas eletrônicas de transparência nas instituições hospitalares filantrópicas do Estado de Santa Catarina, que utilizam recursos públicos estaduais. O parecer de Sua Excelência pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global, ora apresentada por Sua Excelência deputado G.R. Comper. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Presidente. Deputado José Milton Schaefer com a palavra. Presidente, eu quero aqui cumprimentar o deputado G.R. Comper, que teve todo um cuidado na apresentação do voto, analisou e interagiu com diversas instituições, né? Agora é preciso avaliar, conhecer um pouco melhor, né, a preocupação também, deputado G.R., talvez incluir aí as organizações sociais e as OCIPs também nesse projeto. Nós temos hoje organizações sociais que administram contratos aí de 50, 60 milhões anos de recursos públicos estaduais e a sociedade muitas vezes não tem esse controle. E nós já vimos que a Secretaria da Saúde não tem uma equipe de fiscalização lá na ponta para poder acompanhar isso, e a sociedade poderia. Então, eu quero te parabenizar pela dedicação, pelo trabalho e também pela tua luta, sempre em prol aí dos hospitais filantrópicos. Mas, além dos filantrópicos, existem outros que são organizações sociais e OCIPs que têm convênio com o Estado e são convênios muito grandes, né? Tem uma entidade aí que recebe valores significativos. Então, eu gostaria de pedir vista, deputado G.R., mas já antecipo que eu sou favorável para poder analisar e talvez até incluir aí mais algumas instituições no objetivo desse projeto de lei. Portanto, eu peço vista em gabinete, presidente Marcos, para poder conhecer e talvez sugerir uma certa ampliação nesse leque aí da transparência. O deputado Bruno havia pedido a palavra, é isso, deputado Bruno? Isso, na verdade... Com a palavra, Vossa Excelência. O deputado José Milton já pediu vistas, eu queria manifestar o meu voto contrário, em acordo também com a manifestação da Secretaria da Fazenda, da Saúde, da Controladoria Geral, porque esses dados eles já estão todos expostos na SC Transparência. Eu entendo a boa intenção do autor, só que todos esses dados já constam no SC Transparência. Nós fomos lá olhar e eles estão lá. Nós estamos só fazendo com que os hospitais filantrópicos incorram em um duplo gasto, aí, uma dupla função, em mais tarefas para eles e para o Estado também a fiscalização, que é um custo, enfim, né, se o Estado tem que fazer uma fiscalização. Então, todos esses dados, para ficar claro para os deputados, eles já se encontram já no SC Transparência. Eu entendi a intenção do autor, só que pelo princípio da eficiência na gestão pública e por gerar custos ao Estado através da fiscalização que vai ser necessária, meu voto é contrário, mas eu quero esperar eu não sabia que o deputado José Milton ia pedir vistas, então eu vou esperar o voto do deputado José Milton também. Senhor deputado, deputado José Milton pediu vista do projeto de lei, o 0233.5/2019, vista em gabinete. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência tem um PL 130.0/2019. Vossa Excelência com a palavra, deputado Sargento Lima. Projeto 130/2019, de autoria do deputado Felipe Esteves, seria isso, né? Sim. Devolvo sem manifestação. Seria somente esse que me consta aqui, presidente. De autoria do deputado Felipe Esteves. Vamos lá. Exatamente. Vossa Excelência pediu visto da mesma forma, o deputado Milton Alves também pediu vistas. Também devolvo sem manifestação, senhor presidente. Devolução sem manifestação, senhor presidente. Ok, deputado Milton Alves também devolve. Trata-se, pois, do projeto 0130.0/2019, de autoria do eminente deputado Felipe Esteves, que institui o programa Veículo Legal no âmbito do Estado de Santa Catarina, adota outras providências. O relator da matéria, no âmbito interno desta comissão, é, Sua Excelência, o deputado G.R. Comper, que, ao proferir o seu voto, vota pela inadequação financeira do projeto de lei 130, com a consequente rejeição da matéria. Então, o voto do deputado G.R. Comper é pela rejeição da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputada Luciana Carminati.
Não, eu não quero discutir a matéria, mas eu solicito vista em gabinete. Deputada Luciane Caminati, passou o período de vista, deputada Luciane. Já é devolução de vista dos senhores deputados. Mas eu não tinha solicitado vista, presidente. Vamos aqui, com a venda concordante dos senhores deputados, eu abro vistas a Vossa Excelência. Porque, na verdade, quando do relatório do deputado Gerri, foi colocado em discussão e aberto o período de vista. Quem solicitou, solicitou. Quem não solicitou, não solicitou. Mas, havendo a concordância dos senhores deputados, vamos abrir vista da deputada Luciane Caminati para discutirmos e votarmos na semana que vem. Deputada Luciane Caminati, Vossa Excelência, agora com a palavra. Tem o projeto de lei 0192.2/2020. Obrigada, presidente. Quero, mais uma vez, cumprimentá-lo e cumprimentar a todos os colegas deputados. PL 192, 2 de 2020, de procedência da Comissão de Saúde, que estabelece prioridade de atendimento aos profissionais de saúde na destinação de equipamentos de proteção, EPI, e na testagem do Covid, enquanto vigorar o Decreto Legislativo 18.332, de 20 de março de 2020. Bom, eu vou direto ao voto, presidente. Cabe, então, analisar diante do plano plurianual, também da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Diante desta análise feita, conforme as atribuições que cabem, então, a esta matéria, nós também identificamos que essa matéria foi apresentada pela Comissão de Saúde e não implica em nenhuma nova despesa, nem mesmo em renúncia de receita. Logo, nós não identificamos que viola o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E também demais artigos da Constituição Federal. Diante disso, nosso parecer é pela aprovação, porque nós entendemos que os profissionais que estão atuando diretamente no combate ao Covid, que são os profissionais da saúde, eles precisam ter também a garantia da proteção. Então, tem mérito essa matéria, inclusive, ter sido uma proposição dos próprios membros da Comissão de Saúde. Meu parecer, portanto, é pela aprovação. É pela aprovação, parecer e voto da eminente deputada Luciane Caminati ao PL 0192.2/2020, procedência da Comissão de Saúde, e que tem como ementa que estabelece prioridade de atendimento aos profissionais de saúde na destinação de equipamento de proteção individual e na testagem da Covid-19, enquanto vigorar o Decreto Legislativo 18.332, de 20 de março de 2020. A deputada Luciane Caminati, a relatora da matéria, opta pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, deputado Bruno Souza, com a palavra. Eu não concordo com a deputada, não há motivo para esse projeto ser rejeitado aqui nessa comissão, pelos motivos que essa comissão, pelo que é o escopo dessa comissão. Só quero fazer algumas observações aqui, presidente, talvez dar uma sugestão, ou a autora, ou algum deputado que tenha interesse em fazer não sei, ouvir a minha sugestão e quem sabe os senhores concordarem, a gente possa fazer essa contribuição. Eu tenho uma preocupação em relação a esse projeto, porque ele não tem um destinatário claro na norma. A lei, se nós formos olhar a lei, não está claro quem é obrigado pela lei. Não dá para entender se é a gestão privada, se são as compras do governo, se são os fornecedores de EPI, quem que está sendo obrigado aqui? Está faltando o sujeito, o sujeito da lei aqui. Se fosse uma oração, estaria faltando quem é o sujeito destinatário da ação aqui. Então, por exemplo, no artigo 2, ele só faz, muito simplificadamente, o artigo 2 fala que os EPIs devem ser prioritariamente destinados aos profissionais de saúde que sejam atividades nos hospitais. Tá, mas quem deve destinar esses EPIs aos hospitais? Eu entendo que a intenção do autor deve ter sido pensar, dos autores, deve ter sido em relação ao Estado, só que isso deveria ficar claro aqui, porque não é evidente quem está obrigado pela lei. A situação ela se complica ainda mais quando a gente considera que a distribuição desses produtos é realizada muitas vezes por atores privados. Eles teriam que redirecionar então as vendas para o SUS até que a demanda estivesse suprida,
Essa é uma dúvida que eu fiquei enquanto eu lia a lei. E também como que o distribuidor vai saber se ele pode retomar a normalidade da destinação dos equipamentos, se não possui nenhum meio hábil para identificar o suprimento da demanda por equipamentos nos hospitais ligados ao SUS. Me parece que existe só esses pontos que eu levantei, que talvez valha a pena, se essa comissão tiver interesse em fazer essa adequação. Além da falta do sujeito também, a falta do sujeito acaba gerando esse tipo de dúvida e problemas que eu mencionei. Isso claro que se a gente tiver realmente a intenção que a lei tenha algum impacto e seja alguma efetividade. Consulto a deputada Luciane Carminati. Quer fazer algum comentário sobre a fala do deputado Bruno? Eu acho que a fala tem sentido, de certa forma, né? Porque a gente fica numa dimensão subjetiva. Eu fico imaginando, bom, se o prefeito adquire equipamentos de EPI e adquire testagem, o governador, o administrador do hospital, com esta lei, em tese, eles dariam prioridade para os profissionais que estão no atendimento à saúde do Covid. Eu entendo assim, talvez isso precisa ser explícito na lei, né? Talvez isso seja preciso colocar. Eu acho que tem duas formas de encaminhar aqui, presidente. Uma forma, tentando aqui fazer com que a lei de fato tenha efetividade. Eu acho que essa é a intenção do nobre colega. Tanto o deputado Bruno pode pedir vista e fazer uma emenda, né, e apresentar o voto vista para a gente votar na próxima quarta-feira, ou eu posso, então, incorporar a sugestão do nobre colega deputado e apresentar um voto que seja, que contemple a preocupação do colega. Eu não vejo problema em relação a isso. A única dificuldade é que voltaria para a CCJ, né, pelo que eu entendo, e não iria para a Comissão de Saúde, porque no Covid nós estamos trabalhando com o trâmite de duas comissões. É isso, presidente? Senhora deputada, senhores deputados, se fizer emenda, deputada Luciana Carminati, volta para a comissão volta primeiro para a Constituição de Saúde, porque a procedência são para ver se o autor concorda. Perfeito? Sim. Mas, aprovado aqui, no meu entendimento, não há necessidade de ir para a Comissão de Saúde outra vez, porque o próprio projeto de lei é origem por unanimidade da Comissão de Saúde. Então, aprovado aqui, pode o senhor presidente chamar para o plenário na tarde de hoje. É o meu entendimento regimentalmente. Perfeito? Vossa Excelência, então, mantém o seu voto. Mantido o voto por parte da deputada Luciane Carminati, e não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o PL 0192.2/2020, em que é autora a Comissão de Saúde. E, regimentalmente, por ter sido de origem da Comissão de Saúde, né, na sua totalidade dos seus membros, o senhor presidente pode puxar o projeto de lei para o plenário. Deputado Milton Alves. Deputado Milton Alves. Vossa Excelência, para sim, senhor presidente. PL 160. Parecer ao projeto 160.5/2020, de autoria do deputado João Amin, que permite o uso de espaços públicos ou privados destinados à prática desportiva coletiva durante o período de estado de calamidade pública declarado no âmbito do estado de Santa Catarina em razão da pandemia de síndrome respiratória causada pelo Covid. Esse projeto de iniciativa parlamentar teve aprovação na CCJ por unanimidade, que objetiva o uso dos espaços públicos ou privados destinados à prática desportiva coletiva durante o período de calamidade. Da análise dos aspectos de custo atinentes a essa comissão, não vemos nenhum óbice com relação aos aspectos financeiros, e o nosso voto é pela aprovação, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Milton Alves ao projeto de lei 0160.5/2020, em que é autor o deputado João Amin. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Fernando Crelin, com a palavra. Então, senhor presidente, eu acho que a gente tem que começar a realmente discutir esses fatos. Nós estamos aí em Santa Catarina, nós temos centenas e centenas de complexos esportivos, sejam eles quadras de futebol 7, sejam ginásios, esportes, quadras para locação. Esses empresários estão fechando as portas, esses empresários não estão pagando os seus aluguéis, aqueles que têm aluguel, estão demitindo seus funcionários, porque não têm condições nenhuma de continuar o seu
trabalho justamente por essa regra de não poder existir o esporte coletivo, né? Já foram liberados alguns esportes, algumas modalidades, principalmente individuais, mas o coletivo nós ainda não temos essa liberação em Santa Catarina. Então, eu defendo para que a gente consiga, logicamente, sempre defendido dessa mesma forma, achar o equilíbrio com a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, algo bem avaliado e analisado, mas que a gente possa dar oportunidade para essas pessoas continuarem a exercer o seu trabalho e fomentar a economia desse Estado. Também foi liberado aí pelo governo do Estado o esporte profissional, né? Alguns clubes já voltaram a treinar e futuramente aí já voltam às competições profissionais, e vejo aí os treinamentos coletivos também, e vejo aí uma incoerência. O futebol profissional voltou e, por exemplo, o futsal, que também tem competições estaduais e nacionais, ele pode treinar só o tático e técnico e não pode o coletivo. Se o futebol pode, por que o futsal não pode? Por que o voleibol não pode? Então, nós temos que fazer essa avaliação e realmente levarmos essa ideia para que exista essa flexibilização. Obrigado, presidente. Senhores deputados. Deputado Sargento Lima. Deputado Márcio Machado e depois deputado Sargento Lima. Obrigado, presidente. Presidente, eu estou acompanhando a questão do Covid e quando nós começamos a atuar nesse setor que a gente não compreende muito bem, porque, de repente, a Organização Mundial da Saúde uma cidadã diz que não contamina na primeira fase assintomática, depois ela vem e fala, não, contamina. E as referências de estudo que eu estou me aprofundando, de fato, contamina, ela tem uma fase de incubação até 5 dias, primeiros 7 dias é assintomático, então eu posso ter o Covid e passar por um monte de gente e não saber, e depois vem os sintomas ou não, porque são 2 fases do Covid-19. Eu acabei de receber ontem do presidente Inácio, da Câmara de Xaxim, o monitoramento do Oeste, e o pessoal, não é a minha região, mas estão apavorados. Então, todos os temas relacionados à abertura, com a máxima vênia relatoria, ao deputado Fernando, pela minha admiração, e eu já votei junto com ele alguns projetos importantes, eu vou me abster. Não vou votar nem contra, não, vou me abster, porque não tenho capacidade técnica no sentido da saúde mesmo, epidemiologia, para poder direcionar alguma coisa. Estou com muito receio em relação às aberturas. Tanto que, só para terminar minha fala, o prefeito de Curitiba retornou às atividades de suspensão. Então, restringiu ainda mais, o pessoal fez protesto lá, mas o que nós percebemos, sim, é o aumento expansivo de contaminações e de mortes, infelizmente, no nosso Brasil, e aqui fica também meus pêsames às famílias que perderam seus entes e aqueles que estão, infelizmente, contaminados. Obrigado, presidente. Senhor deputado. Deputado Sargento Lima. Não está em votação, está em discussão, né, presidente? Sim, ainda. Vossa Excelência, sua palavra. Então, eu peço vistas em gabinete, presidente. O deputado Milton Alves é o relator da matéria. Vossa Excelência pede visto. Concedo visto em gabinete, deputado Sargento Lima. Senhor deputado, vamos agora aos projetos de lei que têm vistas a Vossa Excelência para devolução. O primeiro deles nós já tratamos, que foi o 130, é de autoria do deputado Felipe Estevam. Temos agora o projeto de lei de número 0526.4/2019, da autoria do deputado Valdir Cobalcini, que dispõe sobre a gestão associada de serviços públicos para a criação e implantação de consórcio intermunicipal de saúde relacionado com a prestação de serviços públicos de interesse comum na função, a área e setor da saúde, e adota outras providências. O relator da matéria é o deputado Sargento Lima, e Sua Excelência emitiu seu relatório e voto que é pela aprovação. No entanto, houve solicitação de visto para o deputado Márcio Machado, deputado José Milton Schaeffer, deputada Luciane Carminati. Como se manifesta o deputado Márcio Machado? Devolução de vistas e manifestação, presidente. Como se manifesta o deputado José Milton Schaeffer? Presidente, eu sou favorável a esse projeto, porém, eu estou estudando a possibilidade aqui de incluir aqui algumas questões relativas à maneira como o poder público vai ter acesso
a prestação de conta desses convênios. Portanto, eu preciso de mais uma semana. Nós acordamos de voltar essa semana, deputado Zé Milton. Nós acordamos de voltar essa semana. Bom, tudo bem, eu vou, mas, eu não sei, mas como se manifesta, deputado, já volto a conversar com você, como se manifesta, deputada Luciane Carminati. Presidente, eu não vou emitir parecer oficial, mas a minha manifestação é pela devolução e favorável. Ok, então, havendo a concordância dos demais senhores deputados, continuamos com vista em gabinete do deputado José Milton Schaeffer por mais uma semana. Satisfeito, deputado José Milton? Satisfeitíssimo. Semana que vem, discutimos e votamos. Positivo operante. Ainda na lista de projetos em vista para a devolução, nós temos o PDL 004.7/2020, em que é autor o deputado Sargento Lima, que altera o decreto legislativo 18.332 de 2020, que declara estado de calamidade pública Santa Catarina para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000. O deputado Milton Alves, desculpe, emitiu o seu relatório e voto que é pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de vista do deputado José Milton Schaeffer. Como se manifesta, Vossa Excelência? Deputado José Milton, como se manifesta? Vossa Excelência havia pedido visto para votarmos essa semana. Como se manifesta, Vossa Excelência? Eu vou devolver, mas eu fico preocupado com uma questão desse projeto que gostaria até que o eminente deputado Sargento Lima refletisse. O projeto ele não cita critérios sanitários para o encerramento do decreto. E a gente, às vezes, acaba com uma preocupação só na economia, e o projeto ele é muito bom numa questão, para a gente dominar isso, mas, ao mesmo tempo, ele deixa a desejar na questão sanitária, o que me faz refletir um pouco. Mas como eu fiquei de devolver, eu também não tive condições de senhor deputado, sem manifestação. Não, vamos lá. Vou solicitar a assessoria da comissão especial, que aí houve uma falha de minha parte, que já desde o início nós teríamos que ter dado aos técnicos da comissão especial. Vou permitir encaminhar para os técnicos da comissão especial para fazer o exame desse PDL. Há de acordo, senhores deputados? Havendo de acordo, fica também... Fica em vista, então. Fica em vista, mas vou encaminhar aos técnicos da comissão especial. Perfeito. Senhores deputados, por último, nós temos o projeto de lei 0037.3 de 2017, em que é autor o deputado Mauro de Nadal, que tenha pensado também o projeto de lei o 0486.2/2019, de autoria do deputado Altair Silva. O projeto de lei altera o artigo 2º-A da Lei 13.516, de 4 de outubro de 2005, que trata da faixa de domínio. Já há bastante tempo, desde o dia 4 de março, esse projeto de lei tem vistas aos senhores deputados Sargento Lima, deputado José Milton Schaeffer, deputado Márcio Machado, deputada Luciane Carminati. Como se manifesta, deputada Luciane Carminati? Liga o microfone, deputada Luciane. Desculpa. Minha manifestação é pela rejeição da matéria, presidente. Como se manifesta, deputado Márcio Machado? Senhor presidente, faço devolução de vistas. Ok. Como se manifesta, deputado José Milton Schaeffer? Deputado Zé Milton, liga o microfone. Estou devolvendo o projeto, mas eu também vou votar pela rejeição, porque nós precisamos ter áreas para as rodovias, está provando isso, né? Que diga aí a via expressa aqui de Florianópolis. Como se manifesta o deputado Sargento Lima, que também tem vista. Como se manifesta o deputado Sargento Lima? Saiu. Senhores deputados, como não há, como o deputado Sargento Lima, ele saiu do contexto da reunião virtual, e ele tem visto, então já houve
a devolução parte da Luciane Carminati, com votação contrária. Deputado Márcio Machado faz devolução sem manifestação. Deputado José Milton Schaeffer fez a devolução com votação contrária. Então, vamos esperar para a semana que vem a manifestação do deputado Sargento Lima e aí colocamos em votação de forma definitiva. Senhor deputado, consulto Vossa Excelência, mais algum assunto a tratar? Não havendo mais manifestação por parte dos senhores deputados, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado a todos os senhores, tenham um bom dia.